Amigos do canal Calcio Parlato, hoje vamos ler a Gazzetta dello Sport, que se refere ao jogo de hoje, a capa, evidentemente, se refere ao jogo de hoje, a derrota da Itália contra a Espanha por 2-1, e vamos fazer algumas considerações sobre a questão da seleção e sobre as vaias que acolheram Donnarumma no estádio de Milão. Vaias justificadas pelo fato dele ter saído sem nenhum tipo de benefício para o Milan. Ao terminar o contrato, ele saiu e foi para o PSG. Como todo mundo sabe, e o torcedor do Milan não perdoou essa decisão. Então vamos ver e vamos ser um pouco críticos em relação a aquilo que a nossa querida Gazzetta dello Sport nos coloca. Primeiramente o título, né? I campioni restiamo noi. Os campeões continuam sendo nós. Um título passapano, sim, claro, né? Uma derrota, porém, bastante justificada pela superioridade da Espanha, independentemente do cartão vermelho para o Bonucci. A Espanha já estava 1-0 e já tinha mostrado que podia fazer mal para a Itália. Se esconder através da questão simplesmente do cartão vermelho pode parecer uma justificativa um pouco fraca, ao meu modo de ver. E aqui já se coloca esse dado estatístico, que é muito importante, o fato que a Itália ficou 37 jogos sem perder e assim é, né? A derrota acaba voltando e essa derrota evidentemente custa a final da Nations League que a Espanha irá jogar. Mas vamos analisar um pouco o que temos aqui por dentro. A Itália não basta o coração. Coração porque com 2-0, com um jogador a menos no segundo tempo, a Itália conseguiu marcar um gol e, bom, apesar de faltar poucos minutos, menos de 10 minutos no final do primeiro do jogo, a Itália de fato não conseguiu ter uma possibilidade de ir à prorrogação, eventualmente aos pênaltis. Mas o assunto que, além das avaliações, né, 4, né, a nota que é dada aqui ao Bonucci, nota 4, porque, de fato, ele cometeu uma livianidade muito grande. E Bonucci, porém, ele não é muito não é muito estranho isso, ou seja, para ele não é uma novidade. No, Bonucci é um jogador que entra em campo com sangue nos olhos, é um jogador que não se economiza, é um jogador que, se tiver que ir para a briga, vai para a briga. E, ao tomar um cartão amarelo por uma reclamação banal, que de fato, inclusive, estava em jogo praticamente uma falta, estava em jogo um escanteio, uma reclamação que minimamente interessante, né? Aquela reclamação que o capitão pode fazer, evidentemente, com uma mínima, pelo menos, capacidade de raciocínio e de calma, mas logo 20 minutos depois ele pula e claramente com o cotovelo muito amplo, algo que podia até ser considerado uma falta que podia dar até o cartão vermelho em alguns casos, né? Mas Bonucci, de fato, muito, muito, muito abaixo da crítica. É um jogador muito experiente, capitão da seleção e, enfim, cometeu uma livianidade. Mas acho que a Espanha estava superior, foi superior e não teve jogo para a Itália, independentemente de ser em 10 ou em 11. Né? E aqui
Mancini che striglia Bonucci, strigliare significa dar bronca para Bonucci, enfim, é uma realidade, o fato de que a Itália hoje não jogou o que ela jogou durante a Copa da Europa, mas, sobretudo, e estou de acordo com meu amigo José Novales, a Itália também teve uma dose de sorte importantíssima durante a Copa da Europa. E isso é um fator que não é um demérito, né? A sorte faz parte do jogo, né? Mas hoje, sem sorte, mas sobretudo com um futebol menor do que a Espanha, mereceu ser eliminada, né? Aqui do lado tem uma menção a quanto manca o centroavante, quanto faz falta o número 9, né? As esperanças estão agarradas somente no Chiesa, né? Precisamos ser mais cínicos. Bom, isso é, de fato, um elemento, mas são muitos os times, tanto de seleção como clubes, que jogam sem um 9 fixo. Isso, aliás, não é nada, nenhuma novidade. Então, não acho que também esse aspecto seja uma justificativa. De fato, a Espanha parecia ter uma marcha a mais. Embora o Insigne tenha tido uma ocasião gigantesca para fazer 1-1, ainda em 11 contra 11, porém, de fato, a Espanha atacava, sobretudo do lado esquerdo, com muita facilidade, tinha problemas defensivos bastante significativos, e a escolha do Mancini de colocar o Bernardeschi e o Chiesa acabou se revelando pouco útil ao aquilo que era a eficácia, tanto da fase defensiva e, sobretudo, também da fase ofensiva. Mas aqui vamos entrar em um aspecto que eu quero comentar com vocês, meus amigos, no qual vou me posicionar, né? Gigio Solofischi a Milano. Donnarumma, bersaglio dei tifosi, né? Gigi, somente vaias, em Milão. Donnarumma foi alvo dos torcedores do Milan durante todo o jogo. Que papelão dos torcedores. Eu discordo desse título e vou aqui colocar o motivo da discórdia, enquanto volto na capa inicial, porque também é uma chamada a esse artigo aqui, Donnarumma fischiato, quanto perdono i tifosi. Vou aumentar aqui um pouco para vocês. Donnarumma vaiado, quando os torcedores perdem. Bom, essa é uma afirmação da qual, evidentemente, todo mundo tem liberdade de concordar e discordar. Eu discordo de forma bastante clara. O torcedor do Milan, primeiramente, tem direito de vaiar, sim, independentemente de qual seja o motivo, né? O torcedor, parto do princípio que o torcedor tem sempre razão, porque ele que é o motor. Ele que é o motor. Não é a Gazzetta dello Sport, não é o Corriere dello Sport, não é? Ele que é o motor do futebol. Sem o torcedor, não há futebol. Então, o torcedor tem sempre razão. Segundo, a atitude do Donnarumma não foi das melhores. Um time com o qual ele cresceu, que deu salários pontualmente para ele, bons salários, e que, ao ter que abrir mão dele, não viu 1 centavo em relação àquilo que é o valor possível com o qual ele poderia estar sendo negociado. Foi a culpa dele, é o mercado, mas é assim, todo mundo faz isso. Donnarumma estreou com 16 anos, lançado pelo Mihajlovic, um grande descobridor de talentos. Podemos questionar eles como treinador, ele tem vários defeitos, inclusive caracteriais, comportamentais, não é uma pessoa muito equilibrada do ponto de vista comportamental, ele sabe disso, ele mesmo admite isso. Agora, eu pergunto,
para vocês, amigos do canal Calcio Parlato. O que você faria? Eu vaiaria. Por quê? Não me interessa se ele está com a camisa da seleção, porque todos os jogadores que estão lá são pagos com salário que vem do clube. A federação só come o dinheiro dos clubes. Isso ninguém pode esquecer. Então, querida Gazeta dello Sport, querido editor, querido, o torcedor tem razão. E o torcedor não perdeu. Quem perdeu foi a Itália, 2-1. Perdeu merecidamente o jogo de futebol, em que a Espanha foi superior. Então, querida Gazeta dello Sport, queridos, mas que ruim ficar vaiando, etc., o torcedor tem razão, porque ele não é uma questão de se sentir traído. Aqui não tem uma relação de pessoas que têm uma relação estável e, portanto, uma faz uma coisa errada e está traindo. Não, aqui se trata de um planejamento. Claro, do procurador, mas o procurador tem o mandato do jogador. Não vamos colocar a culpa no procurador, é muito simples. É muito banal, é muito ingênuo, é muito infantil. O jogador, todos os jogadores, não estão nem aí, pô. Eles beijam a camisa naquele momento porque convém. Mas não vamos nos iludir. Nós sabemos. São raríssimos os casos dos jogadores que, de fato, abriram mão de poder ganhar mais dinheiro, de poder ter algo melhor para poder ficar no clube. São raríssimos. Raríssimos. Então, não caiam nesse conto de fadas. Não existe bonzinho. Não existe jogador bonzinho. Existe jogador que, sim, o Donnarumma foi para ganhar no PSG aquilo que não ganharia no Milan. E por quê? Porque o PSG não pagou o passe dele, que seria 60, 70 milhões. Então é isso que eu economizo, dou um salário para ele. E o torcedor está errado a vaiar? Gazeta dello Sport, vai tomar banho, vai. Isso aqui é uma falta de respeito para o torcedor, que compra o seu jornal, inclusive. Essa é a minha opinião. Um pouquinho acalorada, porque algumas coisas acho que precisam ser ditas com a ênfase que sai, de fato, da uma indignação. E fiquei bastante incomodado com toda esse blá 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 a respeito das vaias do Donnarumma. A Itália perdeu merecidamente, em frente para o próximo desafio, e também para o torcedor italiano, como para muito torcedor brasileiro, e acho que muitos de vocês se identificam, o que importa é o clube. A seleção é uma segunda escolha. Muitos torcedores de clube, os verdadeiros, os mais fanáticos torcedores de clube, muitos deles nem assistem jogo da seleção. Por quê? Porque, de fato, eles têm uma identificação muito maior com o clube. E isso acontece na Itália, como acontece no Brasil, como acontece em outros países do mundo. Dito isso, peço desculpas pelo calor das palavras, mas nosso papo é reto e também o espaço é totalmente livre para discordar ou concordar comigo. Todos os comentários são publicados e vocês são, de fato, os donos desse canal. Tchau, pessoal.